E a gente continua falando sobre missões. Pastor João Marcos tem algo para dizer detalhadamente sobre o Irã, uma área, um campo missionário que hoje tem um grande desafio. Quais são? Então, o Irã foi um país que se tornou uma república islâmica no final da década de 70, ou seja, há mais de 30 anos. Àquela altura havia muito poucos cristãos ali. Havia muito poucos evangélicos, ainda menos evangélicos naquele lugar. E com a instalação da República Islâmica, muitas pessoas pensaram que acabaria o cristianismo naquele lugar. E foi muito difícil a sobrevivência dos cristãos. Mas Deus está agindo no Irã. Temos histórias lindas de como pessoas têm se convertido através de sonhos com Jesus Cristo. E nós estamos trabalhando no Irã na distribuição de Bíblias e Novos Testamentos. Nós temos muitos testemunhos de pessoas que têm lido o Novo Testamento, ou lido a Bíblia, e têm assim encontrado a Jesus Cristo. Nós temos pessoas, como um advogado, por exemplo, que ganhou uma Bíblia de uma cliente e fingiu que não teve muito interesse. Assim que ela saiu, ele pegou com toda a vontade para ler, porque ele queria conhecer a Bíblia, porque era proibida. Este homem deu seu testemunho nos Estados Unidos e foi uma coisa fantástica poder vê-lo falar sobre o que Jesus Cristo fez na sua vida, como ele mudou através do conhecimento da Bíblia. E hoje, quantos missionários da Junta estão atuando no Irã? Nós não podemos ter hoje missionários dentro do Irã, mas nós temos parceiros que treinam pastores dentro do Irã. Então nós temos hoje, em países ao redor, nós não podemos dizer os nomes dos países, mas são os países que estão em volta do Irã, nós temos missionários nossos trabalhando em parceria com um ministério que faz esse trabalho de igrejas. Boa parte dos pastores iranianos são presos. Temos muitos pastores presos hoje. Há uma história muito bonita que eu tenho sempre contado de um jovem que se converteu e tornou-se pastor, e ele distribuía Bíblias e por isso ele foi preso. Ele foi preso no dia seguinte que tinha ficado noivo. E ele foi para a cadeia e ficou preso há bastante tempo. E nos 2 primeiros meses o colocaram numa cela só com islamitas convictos, para ver se ele regredia, né? Então ele fazia reconversão, como eles falam. E depois de certo tempo ele entendeu que aquilo era uma luta espiritual. Então ele começou a fazer um jejum absoluto, só tomava água, e as pessoas ficaram muito preocupadas. Mas ele disse, não, eu vou persistir. E depois de certo tempo perceberam que ele corria risco de morte, por isso o transferiram para um setor que só tinha evangélicos. E ele conta como foi a sua experiência de ser acolhido com carinho, darem comida, darem água a ele, mas ele falou que a maior emoção dele, quando ele falou isso, ele quase chorou. Mas ele falou que a maior emoção dele, quando ele falou isso, ele quase chorou, foi na hora que deram uma Bíblia a ele. Ele estava 2 meses sem uma Bíblia. Ele sentia mais falta da Bíblia do que da comida. Então, foi uma das coisas mais lindas que eu pude ouvir naquelas pessoas. Hoje, o Evangelho no Irã está crescendo de uma forma incrível. Já se fala em cerca de 1 milhão de pessoas evangelizadas e convertidas ali. Nós não podemos fazer um trabalho com eles lá dentro, não fazemos fora. Distribuímos material evangelístico nos países em volta, porque muitos iranianos saem para tentar conseguir recursos. O Irã tem um desafio também na área de dependência química. Existem muitos, a gente não imagina isso, mas existem muitos dependentes químicos. Nós temos o caso de um homem que emigrou para melhorar a situação da sua família, não conseguiu, acabou se tornando um dependente químico no Reino Unido e depois tornou-se traficante. Mas foi resgatado por Jesus Cristo. Sua esposa ficou sem vê-lo cerca de 12 anos. Mas ela não era cristã. Foi forçada a se divorciar dele quando ele se tornou cristão. Quando era um marido ausente, um pai ausente. Quando era até um traficante, podia ser marido dela. Mas quando tornou-se um cristão, ela foi obrigada a se divorciar. Mas no dia que ela assinou o divórcio, ele conseguiu falar com ela, porque ele estava impedido de falar. E ela saiu do Irã para encontrar-se com ele. Eu os encontrei no ano passado e eles estavam com mais um filho.
não só o primeiro filho que tinha, mas agora também tinha o segundo filho, felizes, os dois convertidos, na verdade, toda a família convertida e servindo a Deus. Muita gente pensou, não vai ter mais cristão no Irã, mas hoje tem muito mais cristão do que quando se fechou. Agora, o senhor está contando de histórias e informações que muitos não têm acesso, né? A mídia em geral não comenta e alguns cristãos também batistas não sabem. Como é que a gente pode acessar isso e ter assim essa informação, descobrir, conhecer essas histórias para ter mais forte ainda a importância de missões no coração da gente? Olha, eu acho que a melhor forma é você se tornar um parceiro de Missões Mundiais. Você pode ter mais informações no site missõesmundiais.com.br e também você pode nos seguir em Facebook, Twitter, as redes sociais. Nós temos um ministério voltado para isso. E nós queremos trabalhar de uma forma que as pessoas tenham mais informações, porque entendemos que visão depende de informação. Ok, mais uma vez, obrigada, pastor João Marcos. E você aí se atualize mais sobre missões, sobre o que está acontecendo nos campos missionários, seja dentro do Brasil ou fora dele.